Uma das histórias que a gente vai resgatar hoje, no Resgatando Juiz de Fora, vai ser a de um personagem que durante um bom tempo ele foi esquecido pela história daqui da nossa cidade. Foi um momento sombrio, um momento difícil do Brasil que se refletiu aqui na Casa Legislativa. Vamos contar a história de Lindolfo Rill. Vamos também contar a história de outros personagens daqui dessa casa que precisam ser resgatadas, que precisam ser contadas para todo mundo, para que isso nunca mais aconteça. Bem-vindos a mais um episódio do Resgatando Juiz de Fora. Para começar a contar a nossa história, eu chamei para conversar o Alexandre. Ele é o responsável por resgatar a memória de Lindolfo Rill. Lindolfo trabalhava na Pantaleone Arcuri e com 17 anos já era o mais jovem membro do Partido Comunista Brasileiro. Com o tempo, sua militância a favor da educação, do trabalhador e pela democracia foi crescendo. Descobri a história dele quando eu estava pesquisando para escrever o livro Franz Rill, a história de um imigrante alemão desde Juiz de Fora, que é uma história parecida de todos os imigrantes alemães que tem em Juiz de Fora. Eu descobri que eu tinha esse tio primo, né? E comecei a pesquisar essa família e eu fiquei sabendo que essa família era totalmente desligada da nossa pelo carimbo de comunista que a família tem. Ninguém queria falar dele e eu acabei nem conhecendo essa parte da família. Bom, mas aí eu fui pesquisar nos arquivos do DOPS, do Rio de Janeiro, do cemitério e de todos os arquivos aqui do Juiz de Fora. Acabei em 2021 escrevendo o livro sobre o Lindolfo Rill, resgatando, com o objetivo de restituir o título de vereador que ele foi cassado em 1950, injustamente, no meu entender. Foi um impeachment legislativo daquela época. Lindolfo era jovem, mas já fazia parte de um grupo de comunistas de renome do Brasil, como Luiz Carlos Prestes, Pedro Pomar e inclusive Marighella, com quem costumava se encontrar e definir os caminhos do partido. Em 1947, é eleito vereador em Juiz de Fora pelo PTB. Hoje nós vemos que tudo o que o Lindolfo falava precisa ser feito ainda. Reforma agrária, justiça social, que os trabalhadores tenham os direitos iguais, que as mulheres tenham os direitos iguais aos homens. Então, isso é comunismo? É bom ser comunista? A gente tem que estar lutando sempre pelas mesmas coisas, com diferentes siglas. O Lindolfo ele era um lutador pelos direitos da comunidade, por isso o comunismo que ele sempre falava. O Lindolfo Rill, ele é uma personalidade juiz-de-forana esquecida, né? Assim, apagada pelas forças de direita de uma cidade que foi a terceira maior escravista do Brasil, né? Não gosta da esquerda, e o Lindolfo era de esquerda, de Juiz de Fora, mas uma personalidade nacional, internacional. Inclusive, ele foi fazer seminários na União Soviética, ele foi representando o Brasil com passaporte diplomático na União Mundial do Trabalho, na França. Assim, ele foi uma personalidade. Por que esquecer uma personalidade dessa só porque ele tem um pensamento mais democrático, mais social, querendo o bem comum, defendendo os trabalhadores? Uma parte para que entendamos o contexto da política brasileira daquela época. O presidente era Eurico Gaspar Dutra. E apesar da Constituição assegurar direitos civis e políticos à população, o governo adotou todas as medidas para que não acontecessem organizações trabalhistas, inclusive através da repressão. Em 1947, o PCB foi colocado na ilegalidade, a ponto de, posteriormente, Luiz Carlos Prestes, então senador eleito com o maior número de votos, ser cassado. Depois de eleito em 1947, Lindolfo trouxe a sua luta para dentro da Câmara Municipal. E foi desse púlpito que Lindolfo subiu várias vezes durante o mandato de 47 a 50 e defendeu a classe trabalhadora, defendeu os menores da FEBEM. E daqui Lindolfo fazia os seus protestos contra a cassação de pessoas, contra tentativa de retirada de título. As lutas de Lindolfo Rill lhe custaram convívio com a família, constantes mudanças de endereço, a liberdade, longos períodos na clandestinidade e o mandato de vereador. Essa era a vida de um militante comunista na época, risco de morte, tortura e prisão. Em 1950, o seu mandato de vereador foi cassado. O Lindolfo estava já sendo
perseguido pela Polícia Civil, pela Polícia Secreta do Brasil, pelos instrumentos do DOPS, do ICOD, esse pessoal todo. E, por algum acaso, calhou de ele ter sido chamado por um processo, e aí, em dezembro de 1950, o plenário pergunta por que ainda não caçamos o Lindolfo, né? Já chegou uma ordem aqui do Rio de Janeiro, que era a capital federal, e o plenário decide. Ele não estava mais presente porque ele estava incógnito, e o plenário simplesmente decidiu. Foi um impeachment parlamentar na Câmara Municipal de Juiz de Fora, e tiraram o Lindolfo. Inclusive, no início do ano seguinte, a mulher dele recebeu uma indenização porque um dos parlamentares pediu para que fosse pago. Então, foi uma tirada de poder por parte dos vereadores da época. Depois que o Alexandre descobriu e conheceu mais esse ramo da sua família, com o lançamento do livro, agora a ideia era restituir o cargo a Lindolfo, mesmo que simbolicamente. Essa busca pelo Lindolfo Rio foi também um reencontro familiar, que os dois ramos da família Rio, né, se encontraram, e em 2022 eu trouxe o livro para todos os vereadores e conversei com o Juraci, que na época era presidente da Câmara, e ele se dispôs a passar aqui no plenário uma moção de restituição simbólica do título, que é fazer justiça, né, das pessoas que lutaram por Juiz de Fora, independente da coloração política. Eu acho que a gente tem que fazer justiça com quem passou. E o Lindolfo foi resgatado em 2022, vieram meus parentes do Rio de Janeiro, eu finalmente conheci, então hoje eu me sinto muito satisfeito, porque um livro que era uma ideia de escrever a história de uma pessoa conseguiu uma reparação histórica, e mais do que isso, uma reparação familiar, que hoje em dia a minha família eu considero toda a família Rio, inclusive o lado de Lindolfo comunista. Em 31 de março de 1964, as tropas do general Olímpio Mourão partiram daqui da cidade de Juiz de Fora e foram em direção ao Rio. Vocês já escutaram essa história contada por mim, inclusive aqui no Resgatando Juiz de Fora. No dia seguinte, foi dado um golpe civil-militar e estava instaurada a ditadura militar aqui no Brasil. Pouco tempo depois, algum tempinho depois, 4 vereadores da nossa cidade foram caçados aqui, nesse plenário no qual nós estamos agora, sem nenhum direito de defesa. Isso aconteceu no dia 7 de maio de 1964. Os 4 vereadores juiz-foranos foram caçados pela Resolução 141. Foram tempos difíceis. Então, eu fui conversar com o atual presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, vereador Zé Márcio Garotinho, que inclusive fez parte da Comissão da Memória, Verdade e Justiça. Nós também tivemos momentos difíceis na Câmara Municipal, momentos de escuridão, né? Os nossos mandatos de vereador nos são outorgados pela população. É o voto popular, democrático, é o direito democrático da população escolher os seus representantes. E a sua cassação, que não seja dessa forma, a cassação de forma ditatorial, ela é uma violência muito grande contra o Legislativo. E isso ocorreu na Câmara Municipal. Nós tivemos na história da Câmara 5 vereadores cassados. Em 1950, Lindolfo Rio. Em 1964, Peralva de Miranda Delgado, Francisco Afonso Pinheiro, Neri de Mendonça e Jair Raine. Este talvez sejam os momentos mais dolorosos da nossa Câmara Municipal. Em 2014, a Comissão Parlamentar Especial Memória, Verdade e Justiça foi constituída na Câmara Municipal, exatamente com o objetivo de resgatar a história desses vereadores cassados e corrigir um erro histórico através da restituição de seus cargos. Participaram Zé Márcio Garotinho, Betão Cupolilo, Juscelio Maria e Rodrigo Matos. E ainda hoje precisamos de muitas ações para a manutenção e a celebração da democracia, como este projeto que aconteceu há poucos dias na Casa Legislativa. O projeto Trilhas da Liberdade homenageia a democracia aqui em Juiz de Fora. A gente já tinha terminado todos os takes desse segundo episódio do Resgatando Juiz de Fora, quando foi inaugurado aqui um dos murais cerâmicos. São 4 murais cerâmicos espalhados em locais estratégicos da cidade.
Um deles foi inaugurado exatamente aqui, na Câmara Municipal de Juiz de Fora, porque aqui, em 1964, foram cassados 4 vereadores e também, em 1950, foi cassado Lindolfo Rio. A gente não podia deixar passar em branco exatamente esse momento que celebra a nossa democracia. Eu sei que vocês já escutaram isso. A história precisa ser contada, a história precisa ser relembrada para que determinadas coisas, determinados fatos nunca mais aconteçam. Esse episódio do Resgatando Juiz de Fora teve essa função. O que a gente trouxe à tona foram fatos históricos que aconteceram no nosso país e que reverberaram aqui na Câmara Municipal e no restante da nossa cidade. Eu espero vocês na semana que vem para contar mais um pouquinho da história de Juiz de Fora através dos 172 anos da Câmara Municipal.